A paz do Senhor, meus prezados irmãos, graças a Deus, mais esta oportunidade o Senhor nos concede para nós estarmos aqui estudando mais este capítulo do nosso curso de teologia, sobre a teologia pastoral. E na aula de hoje, meus irmãos, nós vamos é a nossa terceira aula, então nós vamos falar sobre o obreiro como líder. Nós já estudamos, nas aulas anteriores, sobre o estudo teológico e as suas divisões, o chamado para o ministério, a característica do obreiro chamado e aprovado, ministério pastoral na Bíblia. Agora nós vamos ver sobre o obreiro como líder. O que é ser um líder, quais são essas características, o que ele tem que ter para que realmente ele possa ser este líder e estar conduzindo assim então a obra que o Senhor lhe tem confiado. Desculpa, aqui é a terceira aula, irmãos? Terceira aula. O obreiro como líder. Então, veja, vamos entrar aqui no estudo. Na visão atual, na cultura atual, nós estamos enfrentando, nos dias de hoje, as pessoas, tendendo, irmãos, para esses três tipos de coisa que nós vemos aqui. A independência, individualismo e descrédito nas instituições. Então, é uma situação que nós estamos vivenciando, não somente na igreja, mas em diversos outros setores, quer seja na família, quer seja também quer seja na nossa sociedade, na escola, em vários outros lugares, nós estamos enfrentando isso daqui. As pessoas querendo se tornar independentes, achando que o que elas pensam, o que elas acham é suficiente, não tendo que prestar conta com ninguém, as pessoas muito individualistas, pensando somente em si mesmas e desacreditando nas instituições criadas por Deus, quer seja a família, quer seja a igreja, tudo aquilo que nós vemos, que foi a base, para a sociedade atual. Nós vemos isso sendo muito fortemente questionado, e com esta facilidade de acesso das pessoas, a vários tipos de informação, isso também tem levado muitas pessoas a estarem se comportando desta forma. Hoje também nós vemos, através das mídias sociais, esses influencers, esses youtubers e outros semelhantes, que eles conseguem levar muitas pessoas a estarem seguindo, e muitas vezes a maioria deles tendem para este lado aqui, para que as pessoas se tornem independentes, individualistas e desacreditadas nas instituições criadas por Deus, como a família, como a igreja e assim por diante. E isso, o que tem ocorrido, o que tem levado, irmãos? Tem levado as pessoas, esse tipo de pessoas que têm entrado por este caminho, eles têm desprezado as autoridades, ou seja, eles não reconhecem mais essas autoridades como sendo instituídas por Deus. É claro, é evidente que muitas instituições, elas também não têm honrado o nome do Senhor, e por isso tem levado as pessoas a desacreditarem nelas,
Mas isso não quer dizer que elas precisam ser, que elas estão ultrapassadas, que elas não são importantes, né? Muito pelo contrário, elas têm que ser corrigidas, elas têm que ser colocadas no seu devido lugar. Mas nós estamos enfrentando isso, né? As pessoas totalmente desacreditadas das autoridades, muitas vezes dos pastores, né? De governos e todas essas pessoas que eram assim para seu exemplo, né? Então tem ocasionado a revolta de muitos contra essas instituições estabelecidas por Deus. É claro que nós temos que ser sábios, né? Nós temos que ter o discernimento e saber separar, né, uma coisa da outra para não cairmos aqui nessa cilada, né, de estarmos aí lutando contra aquilo que foi institucionalizado por Deus, né? Porque isso com certeza vai trazer problema muito sério para as pessoas que entrarem por este caminho, né? Bom, então diante dessa situação, né, desse pano de fundo, como que nós enxergamos então os nossos líderes, os servos do Senhor, né, que Deus ele tem levantado para fazer a sua obra? Então nós temos que nos guiar, irmãos, pela palavra de Deus, né? Embora o mundo ele tenha os seus conceitos, a sociedade tenha este conceito, como eu disse, essa ideia que nós vemos, né, na nossa sociedade atual, mas a igreja ainda ela tem que ser guiada pela palavra de Deus, né, pela Bíblia. E aqui nós vamos ver como que a palavra de Deus orienta, como deve ser estes líderes e como também deve ser os liderados para que esta obra possa ser feita. Então, a coisa mais importante que nós vemos aqui, olha, Deus outorga aos líderes certos direitos. Então, essas pessoas que Deus escolhe, que Deus separa para fazer a sua obra, então Deus também está atento aos direitos, né, que esta pessoa, que este líder, ele possa desfrutar. É claro que ele tem que ser sábio, né, em assumir esta posição, mas a palavra de Deus diz muito a respeito deles, como que eles devem ser tratados, não é? Então, muitas vezes nós, né, como eu coloquei aqui, os conservos devem reconhecer o que são conservos. Quando nós vemos lá em Apocalipse, quando João ele se prostra para adorar diante daquele anjo, o anjo o repreende, falando para ele não fazer aquele tipo de coisa, porque ele, né, o próprio anjo, era conservo de João, ou seja, era aquele que servia ao mesmo Senhor. Então, quando nós aqui estamos trabalhando, os líderes, né, eles são conservos, ou seja, estão servindo ao mesmo Senhor. E por isso, esses líderes, né, têm que respeitar também os seus companheiros. Por isso que nós vemos aqui direito ao respeito. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Vemos aí em 1 Timóteo 5:17. Então Paulo, irmãos, ele está colocando aqui a condição certa para que esses, né, que estão na liderança, a primeira coisa, eles têm que ser, esses presbíteros que governem bem, ou seja, que são bons administradores da obra de Deus, que são realmente espirituais. Então, estes irmãos, eles têm que ser estimados por dignos de duplicada honra, ou seja, a honra ser honrado duas vezes mais, né? Porque
eles estão trabalhando, levando a palavra e a doutrina. Então, eles precisam deste apoio, né, da igreja, o apoio também, o respeito dos seus companheiros, né, de trabalho, para que muitas vezes não fique criticando, né, o seu companheiro diante da congregação, né, ou lançando tipos de indiretas assim, em relação ao seu companheiro. Então vemos aqui, respeite o seu conservo. Então aqui no nosso, por exemplo, né, tomando como exemplo aqui o nosso campo de trabalho, nós temos várias congregações, vários dirigentes. Então é importante, né, que cada dirigente de congregação ele saiba como falar do seu companheiro, do seu conservo, que também está dirigindo ali uma congregação próxima dele. Nós temos aqui vários bairros, né, que têm congregações próximas, e então ele tem que saber como está lidando com isso, né? E tanto os seus companheiros como também a igreja tem que saber honrar estes que realmente estão administrando bem e estão trabalhando na palavra e na doutrina. Por quê, irmãos? É realmente dificultoso, né? Tanto é um desafio espiritual, porque o líder ele tem os seus compromissos, né? Mas ele está empenhado realmente em levar a palavra, em levar a doutrina, né, para aquele povo. Então, ele precisa ter este reconhecimento. Outra coisa, irmãos, que nós observamos aqui também, que este líder, ele tem o direito à autoridade em seu próprio ministério. Vamos ver aqui essas duas referências. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15 e 20. Respeite o campo ou a área de trabalho do seu conservo. Então, a preocupação aqui de Paulo em relação a anunciar, né, o Evangelho era para não entrar em atrito contra outros irmãos, outros líderes que estavam ali trabalhando, como nós vemos aqui em Romanos, né? Eles sempre se esforçando para anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, ou onde já estava sendo pregado, para não edificar sobre fundamento alheio, mas entre aqueles que ainda não tinham ouvido falar de Cristo. Então, o que nós vemos aqui, o respeito ao campo ou à área de trabalho do seu conservo. Como nós tomamos aqui mais um exemplo do nosso campo de trabalho, então nós temos que respeitar a área, ou a família, ou aqueles, né, que estão mais próximos ali de uma congregação, para que então aquele nosso conservo ele possa estar cuidando ali com mais tranquilidade daquelas pessoas, né? E não muitas vezes alguém querer ir lá e buscar famílias, buscar membros, né, na igreja do seu companheiro de trabalho para levar para a sua igreja, porque isso não vai ter nenhum benefício, irmãos, para a obra do Senhor. Que vantagem a obra do Senhor teria em alguém estar fazendo desta forma, né? Infelizmente, isso é algo que nós enfrentamos muito nos dias de hoje, principalmente quando nós temos congregações próximas umas das outras, né? Geralmente isso tende a ser mais frequente. Mas o verdadeiro líder, irmãos, ele vai estar buscando realmente as vidas que estão precisando ser transformadas, né?
Não querer ir lá pegar os melhores irmãos, os melhores cantores, né, os melhores pregadores, a melhor família da igreja lá do seu companheiro de trabalho, do seu conservo e levar para a igreja dele, né? Então, isso é uma atitude realmente egoísta, que muitas vezes a gente tem enfrentado e muitas vezes tem levado, né, até caso de chega até caso de ministério, né, por causa disso. Mas isso são pessoas que realmente, né, não estão na direção do Senhor para chegar a esse nível, né? Com certeza. E, mas também, né, em relacionado um pouco com esse tema, vemos aqui o item C, o direito à autoridade sobre o seu próprio rebanho. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Então, aqui, o respeito ao líder, nós vemos aqui Paulo, ele falando para que aquelas pessoas, né, aquela igreja em que ele estava se dirigindo ali, ele diz, olha, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então era a responsabilidade, né? Este líder, quando nós falamos aqui de bispo, nós explicamos nas aulas anteriores, esta palavra ela está relacionada com aquela palavra episcopo, que é uma palavra grega, se referindo então ao líder, ao superintendente, aquele que está na frente do trabalho. Então, esta pessoa que estava ali, né, Deus ele tinha essa responsabilidade colocada em suas mãos para apacentar essas igrejas, né? E aqui Paulo faz, mais uma vez, uma referência muito enfática, né, em que ele diz que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei disto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Então a preocupação de Paulo era essa, né, que eles pudessem, esses episcopos, ou esses líderes, pudessem estar apacentando o rebanho, e o rebanho pudesse também estar reconhecendo o seu líder, por quê? Para que não entrasse esses lobos cruéis, né? Porque se muitas vezes eles desprezassem os seus líderes e dessem ouvido a aventureiros, né, que queriam estar passando ali, eles sofreriam muitas perdas, né? Porque eram pessoas que estariam ali simplesmente para destruir o rebanho, né? Então, quando a igreja respeita o seu líder, reconhece o seu líder, o Senhor, Jesus ele estende as suas mãos e guarda esta igreja, guarda este povo no temor de sua palavra. Vemos aqui também, irmãos, outra coisa importante, né? O direito a estar livre de acusação sem o devido processo. Isso daqui é bastante crítico também, porque muitas vezes, irmãos, nós, os obreiros, eles têm sido acusados muitas vezes indevidamente, e se a igreja ou se o ministério não souber lidar com essa situação, muitos desses líderes, né, que tinham a chamada, que tinha ânimo, que tinha força para estar trabalhando, para estar dirigindo, de repente
numa situação dessa, eles podem abandonar tudo, deixar a obra e é grande a perda que a igreja vai sofrer. Então, por quê, irmão? Sempre vai surgir essas acusações. Veja o que diz aqui, Paulo. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, Timóteo, ele estava ali para estar administrando, ele era o líder daquela igreja. Então, Paulo, ele chama a atenção, olha, não seja precipitado, vamos dizer assim, em excluir obreiros, em aceitar qualquer acusação, né, contra os obreiros, contra os presbíteros, né, senão com 2 ou 3 testemunhas. Então, irmãos, isso muitas vezes, muitos obreiros, né, como eu disse, eles têm se afastado completamente, né, do ministério, porque o líder que estava ali para estar ouvindo esse presbítero, ele não para ouvir, mas de repente diante de alguma acusação, aí vem alguém, né, que diz alguma palavra e esse líder, esse pastor, ele nem ao menos para, irmãos, para estar conversando com o seu presbítero, né? Perguntando por outras pessoas como que foi que aconteceu, nem ao menos vai orar para ver qual a decisão que que ele deve tomar, e muitas vezes ali já chama a atenção daquele presbítero e o disciplina e muitas vezes trata ele com indiferença e causando ali tristeza a ele e a sua família, a família desse presbítero, né? Mas tudo por causa de falta de sabedoria do líder que estava ali e que precisava então ter mais cuidado em relação a isso, né? Então eu coloquei aqui cuidado com boatos e revelações falsas, que isso pode surgir no meio da igreja e levar então a uma situação embaraçosa no meio da igreja, né? Muitas vezes a gente já tem enfrentado esse tipo de coisa, pessoas aí acreditando, né, em boatos, e muitas vezes eu ficava admirado, né? Como que pode surgir, né, esses tipos de boatos, sendo que ninguém tinha comentado nada, né, em relação a isso, de repente chega, né, diante de nós, alguém que está na liderança, chega aquela informação, fulano de tal falou assim, assim, dessa forma, né? Ou nós somos também impactados por algumas revelações falsas, né? E muitas vezes essas pessoas dizem como que se realmente isso tivesse acontecido, né? E se espalha aquilo ali no meio da igreja, manchando a honra daquele presbítero, daquele líder. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, né, porque isso são ferramentas, né, que o inimigo ele procura justamente para que aquela pessoa que está trabalhando, que está envolvida na obra, ela venha deixar tudo, né, abandonar tudo, e com isso ele vai conseguir destruir essa vida e aquilo que Deus tinha para realizar através dele. Então, irmãos, você que está na liderança, né, tenha bastante cuidado, né, seja um líder de departamento, procure ter atenção a isso, né? Não simplesmente diante de qualquer acusação você já chega lá e exclui aquela pessoa ou tira a responsabilidade dela. Isso para a liderança vale também para a liderança de departamentos, né? Você que é líder de departamento, você que tem uma responsabilidade ou realmente está aí na frente como pastor,
você tem que ter bastante cuidado, né, para diante disso, né, ouvir 2 ou 3 testemunhas, orar primeiro, né, antes de realmente saber, antes de realmente tomar alguma decisão. Direito de ser julgado por seus iguais. O líder, no caso, né, falando de Timóteo, não a congregação deveria julgar o ministro. Então estava na responsabilidade de Timóteo, né, não na congregação, porque a congregação muitas vezes pode ter uma informação distorcida, né, e querer que muitas vezes o líder ele tome a decisão, e o líder ele não pode ter medo, né, de tomar uma decisão que muitas vezes ali a congregação não estava almejando, porque ele tem que estar na direção de Deus, né? Porque pode ser que aquela informação ali não é verdadeira e ele vai tomar a decisão certa. Então, irmãos, em tudo isso há necessidade, né? Desses líderes, eles saber conduzir essa situação. Então, não é simplesmente, né, a gente está dirigindo os cultos, irmãos. Tem todas essas questões que o líder ele precisa saber conduzir, ele precisa estar atento, né, para que então este rebanho esteja na presença do Senhor nosso Deus, né? Então vamos lá, alguns tópicos aqui para a gente ver sobre como esse líder ele pode ser mais eficaz nas suas atitudes. É claro, irmãos, a primeira coisa ele não pode ser motivado simplesmente por poder, busca de status ou de dinheiro, né? Parece óbvio, a gente está falando sobre isso, que um líder cristão não deve ter isso, mas, irmãos, infelizmente isso tem sido muito frequente nos dias de hoje, né? As pessoas simplesmente sendo motivadas, irmãos, simplesmente pelo poder, pelo status ou pelo dinheiro, né? E não tendo realmente aquele compromisso com Deus e com a sua palavra. E quando isso acontece, com certeza será de grande prejuízo tanto para a pessoa, né, que está envolvida com isso, como para a obra que ele está responsável, né, porque vai chegar o momento em que ele não vai conseguir conduzir avante aquele trabalho, porque o Espírito Santo não vai estar lhe capacitando para isso, né? Porque a motivação dele é outra, ou seja, ele vai começar e vai chegar num ponto em que ele vai parar e não vai conseguir chegar até o fim. Então, o que nós vemos aqui, dentro dessa liderança eficaz, ele conseguir enxergar, irmãos, esta grande responsabilidade que está em suas mãos, não é? E qual é essa responsabilidade? O rebanho é de Deus, não é dele. Cuidar, então, da saúde espiritual de todos aqueles que estão ali com ele. Então, ele precisa estar muito atento a isso, né? O rebanho pertence a Deus, não é a pessoas específicas, não é a líderes, né? Não é ele que foi colocado ali naquela congregação, não, o rebanho é de Deus. E ele tem que cuidar para a saúde espiritual daquelas pessoas. Então é responsabilidade, né? Então, se uma pessoa não tem ainda esse senso de responsabilidade, infelizmente, né, muitos têm se levantado para estar dirigindo estas obras, mas não tem esse senso de responsabilidade, né? Verificando as motivações, muito bem convicto de que foi Deus que o chamou. Qual é a motivação dele? Ele tem que estar muito bem claro do seu chamado, que foi Deus que o chamou, foi Deus que o colocou, né? Não foi homem que o colocou ali, né? E Deus, ele fala com os seus líderes, né? Que
quando ele vai mudar de um lado para o outro, né? Quando ele vai fazer. Então, aquele líder ele está descansado no Senhor, né? Ele tem que estar convicto, bem claro ali, que realmente Deus falou com ele e que Deus o colocou ali, porque quando em passar pelas dificuldades, ele vai conseguir superar isso, né? Preocupando-se com os sentimentos, com as pessoas e com seus sentimentos, né? Esta tem que ser a preocupação desse líder eficaz, né? Não é simplesmente estar ali, mas se preocupar realmente com as pessoas, né? Em que elas se tornem cada vez mais espirituais, que elas aprendam a estar adorando ao Senhor, né? Então a preocupação do líder é essa, irmão, né? Com que aquelas pessoas sejam preparadas, né? Como noiva, assim como Paulo ele diz, né? Preparando aquela noiva sem ruga, sem mácula, para poder estar se encontrando com o esposo, né? Com o noivo que é o nosso Senhor Jesus. Perseverando mesmo na adversidade. Esse daqui é um tópico realmente muito importante. Muitos irmãos já desistiram porque não tiveram a perseverança, né? E muitas vezes, irmãos, nós encontramos assim que Deus ele permite, né, que os seus líderes eles passem, irmãos, por essas situações aqui de adversidade. Veja este versículo. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará também os meios de suportá-la e sairdes dela. Glória a Deus. Então, guarde bem este versículo, né? Se Deus ele te colocou ali naquela liderança, vai vir a adversidade, vai vir as dificuldades, talvez os problemas financeiros, vai vir os problemas espirituais também, querendo atacar, mas veja o que diz a palavra do Senhor, olha, não vai vir nenhuma tentação que ultrapasse as suas forças humanas, né? Você se colocando na presença de Deus, você, meu irmão, obreiro, trabalhador da seara do Senhor, você vai conseguir passar por isso daí, né? Porque juntamente, né, essas tentações, esses problemas que lhe sobrevêm, o que vai vir também o Senhor, ele dará o meio de você suportar e depois sair dela, né? Você não vai ficar nessa situação para todo sempre, né? O Senhor, ele vai então estar entrando com providência, tá? Então seja perseverante, né? Na adversidade, tendo com clareza, né, esse chamado que o Senhor, né, te colocou no teu coração, né? Você estando bem convicto, né? Então Deus ele também te dará a saída em relação a isso. Vemos aqui então quais são essas características de um líder. Nós estamos falando aqui de líder, não é? O que são líderes? As igrejas cristãs adotam diferentes divisões, líder, obreiros, oficiais, para cada tipo de denominação. Nós vemos aqui divisões diferentes, né? Muitas consideram líder somente o pastor, ou somente os presbíteros, né? Os outros são todos obreiros ou oficiais, então cada uma tem as suas divisões, irmãos. Mas o que é mais importante aqui, né, o líder, quer seja o líder geral da igreja, os líderes de departamento, quer sejam aqueles que cuidam, né, das coisas também materiais, como líder de cantina, líder de obras sociais, né? Mas todas essas lideranças, irmãos, eles
já tem em si, né, esse chamado de Deus, né, para estar diante ali daquele trabalho, né, sendo responsáveis, né, por aquilo que lhe é confiado, né? E, irmãos, se a gente for ver na nossa vida, em várias situações nós podemos ser líder, né? Se a gente for ver num lar, tem a liderança do pai, tem a liderança da mãe. Se nós formos ver em qualquer outro setor, né, da sociedade, sempre vai ter aquele líder, aquele que vai ser responsável por alguma determinada situação ali. Então nós, irmãos, já executamos isso, né, na nossa vida, e quando nós estamos na igreja, na obra do Senhor, nós vamos estar servindo então de uma forma assim, a obra do Senhor também com aquilo que Deus ele já tem nos capacitado. Dentro disso, irmãos, nós vemos aqui quais são as características deste líder, de um líder cristão. Ele tem que ter, né, fundamentalmente, irmãos, o dom de governos e não simplesmente ser um chefe. O que é esse dom de governos? Em 1 Coríntios 12:2 nós vemos: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, todas essas atividades aqui que nós vemos, que são estabelecidas por Deus e direcionadas, né, pelo Espírito Santo, são atividades ministeriais, e ele fala aqui de governos. O que é esse governo? É esta pessoa que tem este dom de Deus, irmãos, né? E muitas vezes este dom pode ser já desde Deus ele já conceder este dom, desde em que aquela criança é formada, e depois, né, quando ela aceita ao Senhor Jesus, então o Espírito Santo vem e completa a obra na sua vida. Então a palavra que é usada aqui é kubernetes. E esta palavra, ela está mostrando aqui, né, tem um significado aqui de pilotar, dirigir, guiar, como por exemplo um navio, um avião, ou qualquer uma dessas embarcações em que há necessidade, né, de um piloto, que um ônibus, por exemplo, né, ele vai estar guiando aquele veículo e conduzindo aquelas pessoas de um local para um outro local. E aqui o comentarista ele faz, né, uma referência ao piloto do navio, que nós vemos em Atos 27:11, em que Paulo ele estava neste navio, né, e aquele piloto ele teve que enfrentar muitas adversidades, né? O navio veio a ter, né, aquele naufrágio, mas Deus estava falando com Paulo que ninguém daquelas mais de 200 pessoas ali iriam perecer, mas que Deus iria guardar, né? Então essa palavra aí, kubernetes, é usada aqui também em Atos 27:11 para falar do piloto do navio. E nós podemos pegar então uma palavra mais, uma situação mais moderna, como eu disse, né, em relação a um piloto, né, de um Boeing, desses aviões que levam aí mais de 200 pessoas, né, ou esses que conduzem esses ônibus grandes, né, de excursão, e tem que levar estas pessoas de um lugar para o outro. Então, esta pessoa, o que nós vemos, irmãos? Tem algumas características, né? Ele tem que passar primeiro, né? Fazer as aulas, ele vai ter que ter a sua experiência para um piloto de um avião.
ele tem as horas de voo que conta, né, no seu currículo, para que ele assim tenha essa tranquilidade, né, das pessoas e estar confiando, né, naquilo que aquele veículo em sua mão, né? E o que esse piloto faz então? Ele vai conduzir essa embarcação sob a orientação do Espírito Santo de Deus. É claro que ele vai ter a experiência, ele vai ter o conhecimento, ele vai ter várias outras características, mas ele não pode estar guiando isso tudo somente pelo conhecimento que ele tem, ou pelas horas de voo, ou pelas horas de profissão que ele tem, né? Ele sempre vai ser dependente do Espírito Santo de Deus, né? E isso, irmãos, nós não podemos esquecer, né, que muitos já, porque acham, né, que tem bastante dons, que já pregou em tantos lugares famosos, né, que Deus já operou tantas maravilhas, que não precisam orar mais, não precisam ser dependentes de Deus, né? E aí está o erro, onde esta pessoa pode estar sofrendo uma queda muito séria, né? E ainda, irmãos, fazendo essa comparação aí com o navio, ele não fica parado, né? Somente fazendo atividades internas, entretenimento. Então tem muitas igrejas que hoje, né, nos dias de hoje, só buscam o quê, irmãos? Entretenimento, né? São tantas atividades que eles colocam, né, para as pessoas ali estarem fazendo, e parece que, né, elas ficam só presas ali dentro daquelas quatro paredes, né, fazendo todas aquelas atividades, mas não parando para pensar no que é que Deus realmente quer em relação à vida delas, em relação muitas vezes à evangelização, ou outras pessoas, né, que fora ali daquele é, daquele circuito ali, daquelas pessoas ali, daquele espaço em que elas estão vivendo, né? Tem muitas outras pessoas ali ao seu redor que precisam também ser alcançadas, né? Então, muitas vezes as pessoas estão, né? O líder, ele está como um navio parado, né? Um navio muito grande, mas as pessoas estão ali paradas, não estão indo em direção a um alvo, a um objetivo. Simplesmente estão ali num entretenimento espiritual, né, vamos dizer assim, mas não tem um objetivo claro, onde ele quer chegar, né, se ele vai querer construir, se ele vai querer ampliar, se ele vai querer fazer obras sociais, se ele vai querer evangelizar, né? Quantas pessoas ele precisa, ele está preocupado, né? Está trazendo, né? Então, tem muitas igrejas que simplesmente pararam, né, no tempo, estão lá e não tem mais esta graça do Espírito Santo de Deus, irmãos, para estar mudando, avançando, né? Então está como um navio parado, né? E outra coisa, né, esse piloto ele deve contar com a ajuda da tripulação, ou seja, estabelecer os líderes de departamento, né? Então o piloto ele não vai fazer nada sozinho, a tripulação é que vai estar ajudando ali aquela embarcação, quer seja em relação à faxina, quer seja em relação ao alimento que precisa ser distribuído, quer seja a enfermaria, quer seja até mesmo o lazer, né? Hoje tem esses grandes transatlânticos, né? Esses navios gigantescos, tem uma tripulação muito grande, né? O piloto está conduzindo, mas a tripulação está cuidando ali de cada detalhe para que aqueles clientes, né, aqueles viajantes, eles possam desfrutar então daquela viagem, né? Da mesma forma num avião, tem o piloto, ele vai estar conduzindo a aeronave, mas também
temos ali a tripulação que vai estar servindo o alimento, que vai estar dando aquelas instruções de segurança, né? Que vai estar verificando as portas, vai estar cuidando de alguém que talvez não está passando bem. Então, a tripulação, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, fazendo essa comparação com a igreja, são os líderes de departamento, que também são pessoas ali que estão já, irmãos, se preparando para um dia ser um líder, ser um pastor, né? Porque eles começam a trabalhar com as pessoas, né? Começam a ser usados por Deus para que mais para frente eles também se tornem estes líderes. Então, as pessoas que executam essa atividade de liderança, de departamento, né, com responsabilidade, em breve o Senhor vai estar exaltando essas pessoas, né? Porque elas estão fazendo ali com discernimento, com amor, e o Senhor os colocam, né, em situações assim mais elevadas, né? E não podemos muitas vezes fazer como Moisés, recusando o chamado. Muitos, irmãos, nós temos visto recusar o chamado, né, dando tantas desculpas. Irmãos podem ler a referência, né, na apostila dos irmãos, como que Moisés várias vezes ele dava desculpa: ah, Senhor, eu não posso porque é muita gente, eu tenho que falar com o faraó, é coisa muito grande, e achando que não era capaz, né? E muitas vezes isso, irmãos, a gente tem visto no meio das pessoas, quando Deus coloca algo para alguém fazer, ou o pastor, direcionado por Deus, coloca algo nas mãos de alguém para essa pessoa fazer, ela simplesmente, né, muitas vezes dizendo: ah, eu sou tão humilde, né, com essa desculpa de humildade, não quer assumir responsabilidade e acha que não consegue fazer, né, mas Deus, irmãos, é aquele que capacita. Então, meu irmão, se Deus está te concedendo, né, pegue com as duas mãos e se coloque de joelho, que o Senhor, ele te capacita para você estar fazendo isso, né? O líder, irmãos, olha uma coisa importante, ele precisa estar na vanguarda, conduzindo. O que é vanguarda? Está na dianteira, está na frente, né? Como um capitão, está na frente, não está lá na retaguarda, enquanto todos, né, estão indo, já foram na frente, aí depois ele vai chegando atrás, sem saber das coisas, sem saber do que está acontecendo. Não, irmãos, ele que tem que estar na frente, ele que tem que tomar a dianteira, né? Ele tem que saber realmente para onde que está conduzindo o rebanho, o povo, para alcançar então este objetivo. Saber conduzir os liderados em sintonia com o propósito almejado, ou seja, tem que ter um propósito, né? Tem que ter um objetivo na onde ele quer chegar. Deve conhecer tudo assim, claro, né, em relação àquilo que ele está fazendo. Quando nós falamos aqui, por exemplo, de um navio, o piloto é ele que ele conhece a tripulação, quem são a sua tripulação, né, o que cada um dos seus tripulantes está passando, né, até mesmo coisas pessoais, né, desses tripulantes, porque o piloto ele conhece, né? Ele conhece também o navio, ele conhece todas as partes dentro do navio, ele conhece como que é os sistemas, né, os sistemas mecânicos. É claro que dentro, né, do possível ali, ele vai estar sabendo o problema que está acontecendo ali. Também ele deve conhecer as condições do tempo, né? Se é tempo, né, dele estar parado, ele deve conhecer aquela rota, ou seja, irmãos, então não é simplesmente, né, a pessoa ser um aventureiro. Imagine, irmãos, alguém que nunca fez uma aula de voo, uma aula de pilotagem de navio,
alguém que não conhece a sua tripulação, alguém que nunca viu, nunca dirigiu assim em um navio em condições adversas. Aí ele pega, não, eu vou conduzir isso daqui, eu vou sair, por exemplo, né, lá do Rio Grande do Sul e vou até lá no Pará, né, dirigindo esse navio. Ou vou pegar um avião aqui e vou dirigir. E muitas vezes, irmãos, na obra de Deus, tem muitos que acham que é dessa forma, né? É simplesmente ligar como se fosse sei lá, uma bicicleta, né? E você subir, pedalar e... Não, mas não é. São coisas mais complexas. Você tem a responsabilidade das pessoas que estão ali, tem que conduzir, tem que conhecer a embarcação, tem que conhecer a rota, tem que estar atento às condições do tempo, né? Ou seja, condições do tempo, fala assim também, né, nesses momentos, né, que nós estamos vivendo, como que nós vamos conduzir o rebanho nesse tempo de dificuldade, de pandemias e de qualquer outras coisas, né? Ou também em relação à igreja, quando a igreja muitas vezes está passando por alguma família está passando por algum problema e muitas vezes está vendo muita fofoca, essas coisas na igreja, então ele tem que conduzir e saber como resolver este problema, né? Então, ele precisa ser organizado, fazer o planejamento, né? Ter visão, ou seja, ele tem que enxergar lá na frente, da onde ele veio, da onde ele quer chegar, né? E os ajustes que precisam ser feitos, né? E então aqui a responsabilidade, por quê, irmãos? Porque ele está conduzindo vidas, né? E muito mais espiritualmente, porque estas vidas, elas precisam estar na presença do Senhor, elas precisam um dia chegar às mansões celestiais, então a responsabilidade que Deus ele coloca em nossas mãos, né? E vemos aqui, o navio não pertence ao piloto nem à tripulação. Veja o que Pedro diz, irmãos, nesses versículos aqui. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Depois ele continua também no capítulo 5, logo em seguida aí nos versículos 2 e 3. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então vejamos, se nós formos entrar aqui em detalhe neste versículo, a gente encontraria muita coisa em que Deus ele quer dizer para nós aqui. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, né? Ou seja, não pode ter distorção, né? Como bons despenseiros, ou seja, você tem a dispensa, aquilo que Deus ele te dá, para que essa multiforme graça de Deus chegue às outras pessoas, não é? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, né? Então, meu Deus, se a gente fosse parar para ver isso daqui, né? O que é que as pessoas estão falando? Está falando segundo as palavras de Deus ou segundo, como nós vemos nos dias de hoje, né? As fake news, né? Então, se você está falando, meu irmão, fale segundo as palavras de Deus, né? Se você está administrando, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Então, aqui, aquele que está administrando, você tem que saber administrar segundo o poder que Deus dá, né? Não simplesmente você querendo passar à frente, você fazer coisas ali que está fora, né, daquilo que o poder que Deus te concedeu. Também ele continua dizendo aqui, ó, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto,
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então eram coisas que já estavam acontecendo ali, né? Pessoas que estavam administrando o rebanho, né? Por força, ou seja, né? Eles estavam ali não fazendo aquilo voluntariamente, mas se sentindo forçado, né, a estar fazendo aquilo ali e muitas vezes querendo fazer de má vontade, outros, né, por torpe ganância, porque simplesmente queriam as vantagens, né, de ter aquilo ali, e outros ainda, né, oprimindo o rebanho, a herança de Deus, né? Não servindo de exemplo ao rebanho, mas eles estavam ali oprimindo, né? Colocando coisas ali em demasia que Deus não estava se agradando, muitas vezes tratando as pessoas más, né? De uma forma grosseiras, assim, né? Oprimindo realmente as pessoas. Então, não era dessa forma, né, que deveria ser administrado. Então, irmãos, para nós finalizarmos aqui, bem diferente de muitos dias de hoje, atuando como chefe, gerente de empresa, olhando para a igreja como seu escritório particular e os irmãos em Cristo como empregados. Então, veja, irmãos, que nós possamos então permanecer nisto daqui, ó, que a palavra de Deus está falando, que Pedro aqui ele está dando esta orientação, né? Você servindo com amor, tendo realmente este dom de governo, ou seja, o dom do Espírito Santo para estar governando, para estar conduzindo este rebanho, conduzindo como um piloto, para que você saia de um lugar e chegue num objetivo específico, né, irmãos? E o nome do Senhor possa ser glorificado. Então, que você seja esse líder abençoado, esta líder abençoada por Deus, né, não se entregando a nenhum tipo de ganância, mas servindo ao nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. E então em breve nós teremos a nossa quarta aula e última aula desse tópico então de teologia pastoral. Senhor amado, Senhor bendito, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, os teus servos, dando a tua graça, a tua sabedoria, a tua direção e possam ser líderes, Senhor meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.